Falo também sobre John Arias, que pode estrear pelo Palmeiras, adivinha contra quem? Para completar. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras e John Arias. Por ironia do destino, o meio atacante colombiano pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras justamente contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional, o Campeonato Brasileiro, e disputa contra o Guarani no próximo final de semana, no domingo, a última rodada da fase de grupos do Paulista. Não dá para imaginar o Arias jogando em nenhuma dessas partidas, ele é aguardado no final de semana ou no início da próxima semana. E a partir daí o jogo seguinte ao do Palmeiras é justamente contra o Fluminense. Partida marcada para 25 de fevereiro e válida pelo Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Arias havia deixado o Flu prometendo que se voltasse ao Brasil, jogaria no Fluminense, que ele não atuaria em outro clube. Isso inclusive repercutiu muito mal entre torcedores tricolores nas redes sociais nos últimos dias. Não bastasse isso, e o Fluminense ainda tentou contratá-lo. Depois que o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton preferiu negociar com o Palmeiras por conta da diferença de 5 milhões de euros. O que você imagina para essa estreia de John Arias com a camisa verde justamente contra o Flu? Se a lei do ex valer, vai dar para dizer que o torcedor do Fluminense vai ter ainda mais raiva do colombiano. Já pensou estrear marcando gol contra o seu ex-time? Enfim, use o espaço para comentário e já faça a sua projeção para essa partida, beleza? Boa noite, Nicola. O Nino e mais 3 reforços irão para o Palmeiras, o que tem de verdade. Vitória, o Arias está contratado e pode fazer sua estreia, por ironia do destino, contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional e no domingo contra o Guarani. Como o Arias é esperado no final de semana, no mais tardar na segunda-feira, ele está fora desses dois jogos. E a próxima partida do Palmeiras, depois desses dois compromissos, é no dia 25 contra o Fluminense. Então tudo indica que o Arias vai ter a chance de estrear pelo Palmeiras justamente contra o seu ex-clube. Fiz esse preâmbulo para agora falar sobre reforços. O Nino é o grande sonho da diretoria do Palmeiras em relação à zaga. E o Palmeiras busca já há algum tempo a contratação de um defensor. O problema é que negociar com o Zenit tem sido muito complicado. Os caras vão e voltam, mudam de ideia. Tudo se encaminha para que o Nino não consiga sair nessa janela. A justificativa do Zenit é de que perder um dos seus principais líderes num campeonato super disputado como o russo, o Zenit de novo lutando contra o Krasnodar, havia perdido o título do ano passado e agora disputa ponto a ponto, não seria muito interessante. Então, o Palmeiras, em relação à zaga, ele está na dúvida entre deixar para tentar contratar um Nino na metade do ano ou desistir do Nino e tentar um outro jogador. Há algumas possibilidades, mas nada muito avançado. O Nino é que é o nome do sonho, tá? E eu acho difícil que o Palmeiras contrate mais 3 jogadores até 3 de março, quando a janela fecha por aqui. Boa noite, Nicola. O Palmeiras tem que contratar um atacante urgente. No jogo contra o Corinthians ficou nítido, não tem um atacante reserva. Detalhe, né? O Bruno Rodrigues quase se transferiu para o Internacional. O negócio acabou melando porque o Inter não quer assumir 100% dos vencimentos. Custo do Bruno Rodrigues, algo na casa dos R$700 mil por mês. Na semana passada, o Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al-Ahly, do Al-Ittihad. Agora estou na dúvida se é Al-Ittihad ou Al-Ahly. Peraí. A proposta havia sido feita pelo Luigi, tá? Estou pegando aqui nos meus arquivos para ver qual era o time saudita que teve muito perto de contratá-lo. Operação de 2 milhões de euros fixos por um empréstimo de 1 ano e 8 milhões de euros para a compra do atleta em definitivo, tá? Estou só pegando aqui, ó, Luigi. Al-Ittihad. Então é isso. 2 milhões de euros pelo empréstimo de 1 ano, opção de compra avaliada em 8 milhões de euros. O Luigi teria direito a salários de 2 milhões de euros por tempo de ele ganhar na casa dos R$100 mil mensais. E o Palmeiras desistiu na última hora de fazer esse acordo. Negociação com o Galo, até legal contar, segundo uma pessoa do staff do Luigi, deu uma bela esfriada. Nicola, Faciar acabou de dizer, será que o Facincani acabou de dizer que o Palmeiras realmente desistiu do Nino e vai buscar outro zagueiro? Tem alguma chance de ver um camisa 5 e o Thiago Almada? William Gonçalves, bora falar sobre Thiago Almada. O Almada foi procurado pelo Palmeiras, mas tanto o Atlético de Madrid quanto o Almada não deixaram a história avançar. O Almada tem enorme mercado no futebol europeu.
E embora esteja incontente com o Diego Simeone, ele vai esperar até a metade do ano, que é quando a janela dá uma bela movimentada, porque a ideia dele não é voltar ao Brasil. A chance de o Almada ser contratado me parece muito, mas muito pequena, tá bom? Nicola, tem chance de o André vir para o Palmeiras no meio do ano? Não acredito nessa possibilidade, o André tá num time rebaixado, o Wolverhampton vai cair, mas, cara, o Palmeiras já gastou uma baita grana com Arias, e ainda vai gastar uma baita grana com o zagueiro. Não sei se vai gastar essa baita grana com o volante, mas não é informação, é só um puro palpite. E o Palmeiras já cogita esperar até o meio do ano para contar com o zagueiro Nino. Apesar de ter mandado um emissário para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde o Zenit faz sua pré-temporada, o Palmeiras não conseguiu avançar nas tratativas com o clube russo. A ideia do Palmeiras é ter o Nino como seu plano A, B e C. O ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira é tratado no Allianz Parque como prioridade máxima. O grande problema é que, apesar de o Nino já ter aceitado a proposta do Palmeiras, não existiram avanços em relação ao Zenit. O time russo tem batido na tecla de que não quer perder um titular absoluto até o fim da temporada. E nesse momento, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira discutem se vale a pena esperar até a metade do ano, com a perspectiva de ter o Nino sem a convicção, ou tentar buscar uma outra alternativa por agora, correndo o risco de não poder mais contar com o ex-jogador do Fluminense. Palmeiras que acaba de contratar o Arias, contei para vocês no vídeo da manhã que a operação vai gerar na casa dos 32 milhões de euros, ou quase 200 milhões de reais, com a inclusão de impostos e também comissão. Para completar sobre o Palmeiras, registrar que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo pretende denunciar Andréas Pereira e Luigi por conta do comportamento da dupla no jogo contra o Corinthians. Você vai lembrar que o Andréas cavou um buraco na marca do pênalti para que o Memphis escorregasse e acabou acontecendo. Depois, na cobrança do pênalti, no gol marcado pelo Flaco Lopes, a bola sobrou, o Luigi acabou chutando, acertando uma criança que estava na arquibancada. Resta saber se o TJD tem autonomia para punir esses dois jogadores que acabaram passando despercebidos pelo árbitro. O que você pensa sobre a ideia do TJD? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E o Palmeiras decidiu contratar um goleiro depois da saída do Everton, que foi para o Grêmio, e das atuações ruins de Marcelo Lomba no Campeonato Paulista. A ideia da comissão técnica é encontrar alguém que possa ser uma sombra para Carlos Miguel, goleiro titular absoluto, que fez boa atuação na vitória contra o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. O último nome especulado pela imprensa como possível alvo do Palmeiras dificilmente será contratado. Pedro Morisco, 22 anos de idade, tratado como a maior joia do futebol brasileiro, ele pertence ao Curitiba. Recentemente o Coxa já recusou 7 milhões de euros para sua transferência. Não dá para imaginar que o Palmeiras vai investir 10, 11, 12 milhões de euros por um goleiro que chegaria para ser reserva do Carlos Miguel. E não há imaginação, a possibilidade, a perspectiva de que o Carlos Miguel volte ao futebol europeu tão cedo. Ele acabou de vir de uma passagem bem frustrante pelo Nottingham Forest. A ideia do Palmeiras é ter alguém mais capaz de disputar a posição com o Carlos Miguel, mas certamente um goleiro mais barato do que o Pedro Morisco, que de fato tem excelentes perspectivas, jogador de enorme futuro. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que Igor Júlio, atleta brasileiro que atua no futebol inglês e até toparia se mudar para o Palmeiras, ainda não teve proposta. Ele foi sondado pelo Verdão, pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, tem jogado pouco. A única exigência do Igor Júlio é de que, se fosse para voltar ao Brasil, que ele viesse numa transferência em definitivo. O novo empréstimo está meio que descartado por ele e por seu clube. O Palmeiras, antes de avançar com o Igor Júlio, quer esgotar as negociações por Nino, que pertence ao Zenit. A saideira sobre o Verdão, Sorriso, atacante que quase foi negociado com o Banias dos Emirados Árabes Unidos, voltou ao Verdão. O negócio caiu e Abel Ferreira decidiu vê-lo ao longo dessa semana, quer entender se o Sorriso tem capacidade para ficar no elenco principal. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras para você acompanhar tudo e não perder nada. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas informações do Verdão. E nesta quarta-feira, hoje, tem jogão, tá? Podemos ter a estreia do Arias, né, John Arias, contra seu ex-clube, né, o Fluminense. E para mim, cara, talvez seria até interessante ele fazer 2 gols ali
e comemorar provocando a torcida. Faz parte do futebol e a gente agradece. Então, deixe aqui no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer um bolão? Vamos lá, vamos fazer assim. Jogo para Fluminense e Palmeiras. Eu vou escolher 2-0 Palmeiras. Deixe aí no comentário quanto que você acha que vai valer o jogo, quanto vai ser o jogo. Quem acertar, a primeira pessoa que comentar, o primeiro comentário, né? Que comentar primeiro, vai ganhar 10 reais para tomar um Pix. Ou para tomar um Pix, vai ganhar 10 reais no Pix para tomar um açaí. Tem que ser a primeira pessoa. E não vale, um exemplo. Eu falei que foi 1-0. Aí outra pessoa pegou e comentou depois de mim falando que foi 1-0. Somente a pessoa que comentou primeiro, que no caso foi eu que comentei 1-0 primeiro, que eu vou ser o ganhador. Para quem comentou o mesmo placar, tá? Então, não vale 2-0, que 2-0 já é meu. Se der 2-0, eu que ganhei. Aí eu não preciso mandar Pix pra ninguém. Se der qualquer outro valor, qualquer outro número, outro resultado que vocês escolherem aí, vai estar valendo 10 conto. Quem acertar, só mandar mensagem aí, né? Comentar, já falar comigo, que eu vou mandar 10 conto no Pix pra você tomar um açaí, comprar um sacolé. Valeu? Então é isso. Um grande abraço pra você. Até o próximo vídeo.